Tá ótimo. Agradeço a Deus por sua vida e por sua disposição para ler essa carta. Peço a Deus que abençoe cada palavra que hoje foi exclusivamente inspirada e endereçada ao seu coração. Eu me chamo Cássia, moro no Brasil, e mesmo não me sentindo a pessoa mais capacitada para conversar com você, hoje eu sei e entendo que o amor de Deus é maior do que qualquer barreira. Sabe? Uhum. Eu gosto de ler e ouvir histórias de superações. Acredito que elas nos fazem ver uma luz no fim do túnel. E isso é fantástico, porque mesmo em meio a tantas dificuldades e problemas, renasce em nós uma esperança. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje, sobre esperança. Irei te contar um pouquinho sobre um homem chamado Moisés, que tornou um sonho impossível possível para uma nação. Sabe como? Através da sua obediência. Mas vamos lá. Moisés teve uma bela história de superação. Criado por sua mãe adotiva, aprendeu sobre lendas e deuses. Entrou em crise sobre as suas crenças, matou um homem, foi fugitivo, tinha dificuldade na fala, mas mesmo assim, o plano de Deus para a sua vida era muito maior. Moisés foi escolhido por Deus como libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Ele sobreviveu a muitas situações. Passou por pragas, foi perseguido, atravessou o mar a seco e viveu grandes milagres. Foi também a Moisés que Deus deu a orientação de que quando o povo pecasse contra ele, o único caminho para o perdão e purificação dos seus pecados cometidos seria por meio da realização constante de ofertas de sacrifícios pacíficos, alcançando o perdão dos pecados e assim novamente estariam bem com Deus. Porém, como já havia dito, Deus tem planos maiores e melhores para cada um de nós. Por isso, na palavra de Deus encontramos profecias que foram reveladas aos profetas antigos, que indicava a vinda de um outro libertador. Só que agora, este não libertaria apenas uma nação como Moisés, mas sim a humanidade inteira. Este enviado é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo e agora não há mais a necessidade de oferecer constantemente ofertas de sacrifícios pacíficos, pois através da sua morte e ressurreição na cruz, Jesus nos reconciliou novamente e perpetuamente com Deus. E hoje somos justificados do pecado que entrou no mundo desde sua fundação, decorrente da queda e da desobediência de Adão e Eva no paraíso ao comer o fruto proibido do conhecimento. E você pode compreender a intensidade dessa libertação proporcionada pela morte de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23, 24. Quando o pecado entrou no mundo, consequentemente entrou dores, aflições, angústias e a nossa condenação para a morte eterna. Assim como a ira de Deus se acendeu contra toda, a humanidade e contra todo o pecado. Quando o pecado entrou no mundo, consequentemente, entrou dores, aflições, angústias e a nossa condenação para a morte eterna. Assim como a ira de Deus se acendeu contra toda a maldade e contra todo o pecado da humanidade. Romanos 1, 18. Porém, o próprio Deus,
o próprio amor, enviou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça. Jó 3,16. Jesus recebeu toda a ira de Deus em nosso lugar e se sacrificou para que os pecadores desfrutassem da vida eterna. Por isso, peço que Deus te dê discernimento para compreender que apenas o sangue de Jesus nos livra não só da morte eterna, mas de todo o engano e de todas as ciladas do inimigo contra a nossa vida. Nosso Jesus não tinha beleza nem formosura, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Foi castigado e nos trouxe a paz. Pelo seu sofrimento, fomos sarados. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O justo justificará a muitos. Derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, do 1 ao 12. Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo, revelado com antecedência ao profeta Isaías. E assim como Moisés, pela força do próprio Deus, o povo de Israel foi liberto da escravidão eterna, e nós somos libertos da morte eterna, pois o plano da salvação foi executado com excelência através de Jesus Cristo, que sofreu e sentiu todas as nossas dores, tornando-se o caminho, a verdade e a vida, para que pudéssemos novamente estar junto com Deus. João 14, 6. Jesus é a história de superação mais linda desse mundo, onde um pai entrega o seu filho justo, fiel e obediente, por amor a um povo escravo, pecador e nada merecedor. É o próprio amor materializado em atitude que possibilitou uma vez mais o ser humano a desfrutar de esperança, superação, cura, transformação. Porque quando aceitamos a Jesus, não vivemos mais o eu, mas Deus vive em nós e, consequentemente, nos tornamos melhores. Sim, finalizo dizendo: Deus, em momento nenhum, olhou somente para o erro do homem. Seu amor foi profundamente maior, um resgate perfeito de nossas almas. E com uma alegria imensa em meu coração, nosso resgate foi pago e hoje somos livres. Se você acredita e tem fé nessas palavras, basta apenas confessar Jesus como seu Salvador. Diga a Deus: Deus, eu reconheço que sou um pecador e acredito que Jesus morreu na cruz e levou sobre si os meus pecados e a minha insignificância, dissipando a ira de Deus contra mim. E hoje sou justificado pelo sangue de Jesus. E por sua infinita misericórdia, eu posso novamente estar contigo. Entendo que Jesus me salvou e que essa graça não vem de mim, é um dom do próprio Deus. Glória a Deus por sua vida. Dito isto, hoje posso me alegrar em saber que um dia nos encontraremos lá no céu. E lembre-se que há alegria e festa no céu por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. Amém? Um grande abraço. Espero que em breve possamos nos falar novamente. Desejo-lhe muita paz, saúde, fé e esperança. Deus te abençoe.
Ufa, ai, Amém. grande, né? Ai, eu até cansei de ler, mas glória a Deus. Quando você mandou a carta, eu É, lembro quando deixa eu eu li, eu falei, interromper nossa, aqui. você fica amarrada no texto, né? Que você tá ouvindo, aí é como uma pessoa falando pra você mesmo. E vai guiando. É, essa foi a intenção. Eu tentei chamar no máximo, né, a atenção da pessoa que está lendo a carta, para ela se sentir realmente abraçada pelas palavras, né? Porque hoje em dia a gente sabe que muitas das pessoas têm dificuldade de ler, né? Às vezes não gosta mesmo de ler, então eu tentei ser o mais, assim, convincente possível, né? Tentar mesmo abraçar a pessoa. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? As pessoas, tem pessoa que vai se identificar, tem outras que não, né? Cada escrita vai ser direcionada para a pessoa específica, É, né? Na cada carta. verdade, eu queria só relatar antes para os irmãos que quando eu pensei em entrar no Sky Center e, e a Sayuri falou, né, que tinha que escrever a carta, e aí eu falei, ai meu Deus, eu não tenho inspiração nenhuma. Como que eu vou escrever essa carta? E aí eu fiquei alguns dias de enrolação. Falei, ai, não vou escrever. Aí eu sentava, abria o Word e não vinha nenhuma, né? Nada, nada, nada na mente. E aí um dia eu estava ouvindo a pregação do período da tarde e, e naquela pregação eu senti vontade de abrir o Word, né? Então, obrigada, Damasceno, muito obrigada. Então, o que que acontece? No dia que eu estava ouvindo a pregação, Deus começou a ministrar no meu coração. Então, abri o Word, né? E comecei a escrever. Gente, eu escrevi quase a pregação da irmã inteira, né? No Word. Porque eu estava ouvindo, né? Aí eu falei, ai, glória a Deus, a inspiração. E quando eu fui ler, estava a pregação da irmã. E eu falei, ai, Jesus, eu não posso escrever isso. Eu quero uma inspiração direta do Espírito Santo, né? E aí, no outro dia, eu sentei decidida para escrever, não saiu nada de novo. Aí no outro dia eu estava sem vontade nenhuma, gente. Falo para vocês, vontade nenhuma, zero. Mas quando eu sentei no computador, aí que veio aquela, vou abrir, vou abrir. Menina, quando eu abri, eu escrevi a minha primeira carta, tem 6 páginas. Até falei para Sayuri, Sayuri Jesus Cristo, tem 6 páginas, ninguém vai ler isso. Aí eu falei com a minha irmã também, com a minha mãe. Ela falou, olha, ninguém vai ler isso não, viu? Ninguém quer ler livro, não. É uma carta, não é um livro. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. E ó que pode Então, ser em tá bom. formato de vídeo. A gente pode colocar em vídeo também. Aí foi quando eu falei, quando eu fui reescrever a carta de novo, uma segunda vez, reescrevi uma terceira, aí mandei para a Sayuri, tive coragem de mandar a terceira carta para a Sayuri. Eu falei, Sayuri, você corrige aí para mim. Aí ela leu, e aí só na quarta, gente, e ainda fiz a revisão na quinta, na sexta, e aí saiu essa carta. Glória a Deus, não é fácil. Não é fácil, por isso que eu queria incentivar os irmãos a continuar, a pedindo para Deus, né, inspiração, pedir para Deus força, porque não é fácil mesmo, escrever não é fácil. Mas glória a Deus saiu. E aí era isso que eu queria relatar para vocês, tá bom? Entendi. Sobre a carta. Eu sempre lembro que uma grande obra, uma coisa assim que me faz lembrar, é quando você vê dificuldade. Estou estudando Neemias, eu falo que eu estou estudando assim muito, muito, porque Deus tem me direcionado a obras, né? Então tem tantos nossos planos, sonhos, e também essa obra que a gente está no Sky Center. E aí, qualquer obra, como que vem? Vem pelo chamado, quando a gente começa, e uma outra forma é pela necessidade. A gente é chamado e reconhece que a gente precisa trabalhar quando a gente vê a necessidade. Então, por isso que a gente vai trazer ainda mais, alguns fizeram formulário, a gente já vai passar, o que é a grande comissão. Quando a gente pensa no mundo inteiro em que não recebeu nenhum versículo, gente, e assim, coisas que toca espada no nosso coração, sabe? Que a pessoa ela não tem, mesmo que às vezes ela tenha o acesso, ninguém nunca falou para ela. Ninguém nunca pegou aquele versículo da Bíblia e explicou. Então, tipo, a gente vê essa necessidade, aí pela necessidade a gente se move, que é, Espírito Santo, eu preciso de ti. E aí quando a gente junta
o Espírito Santo nos impelindo, com a visão que ele nos dá da necessidade, a gente vai fazendo. Então, quando vocês vão ver, vocês vão estar falando com o povo e vai surgir muitas coisas que a partir desse contato você vai, deixa eu lá buscar, que a gente vai e traz. Aí a pessoa tem uma necessidade, a gente busca e leva para ela de novo. Mas muito bom, Cássia. Você compartilhando, a gente até falei pro Gabriel, Gabriel não tá aqui, a gente tá gravando, o Gabriel também está escrevendo a carta, e muitos que ainda estão escrevendo, aí, mas como que eu encaixo as ideias ou conecto? E aí você falando que não é fácil, não, é dificuldade, é tipo, a gente passa e volta, passa e volta. Mas até o fim, a gente tem a carta, prega o evangelho. Muito bom você ter passado essa parte da escrita. É, exatamente, gente, é um processo. Eu mesmo sou uma pessoa bem acelerada, não gosto de passar processo. E Deus sabe, Deus me conhece, gente. Mas a carta foi um processo que eu passei, e realmente, né, quando a gente fala assim, nada é fácil, a gente sabe que o evangelho também não é, né? O evangelho é renúncia, o evangelho é não querer fazer o que você quer na hora que você quer. Então, tem horas que a gente tem que realmente parar, né, e colocar Deus em primeiro lugar. Eu sei que é difícil porque a carne não quer, eu sei que é complicado, mas realmente a gente precisa. Aí a carta a gente já vai colocar, já tá traduzida, né, Cássia? Então a gente já coloca lá no Sim, Google Drive. E também, então a gente pode passar o programa. Você quer falar mais alguma coisa da carta? não, não, eu falei tudo. Você Muito quer que eu bom. compartilhe?